Sabe aquelas regras que organizam e controlam o Estado? De onde elas vieram? Como foram criadas? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje, numa verdadeira jornada pela história do direito administrativo, para entender como essa grande arquitetura do poder público foi construída. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Quem, afinal, controla o poder do Estado? Parece uma pergunta simples, né? Mas é aqui que tudo começa. O direito administrativo, no fim das contas, é a resposta que a sociedade, ao longo de séculos, construiu para esse desafio gigantesco. Então, o nosso roteiro de viagem vai ser esse aqui. Primeiro, a gente define o que é o direito administrativo. Depois, embarca numa viagem no tempo até suas origens na Europa, dá uma olhada no que outras nações acrescentaram e, claro, vê como o Brasil montou seu próprio quebra-cabeça. E no final, a gente conecta tudo isso com a nossa vida. Beleza, então. Antes de começar a subir as paredes, a gente precisa dar uma boa olhada na planta baixa, certo? Então, vamos lá. O que é exatamente esse tal de direito administrativo? Pensa nele como se fosse um manual de instruções do Estado. De um lado, ele dá ao poder público as ferramentas necessárias para agir, para fazer o que precisa ser feito em nome de todo mundo. Mas, do outro lado, e talvez essa seja a parte mais importante, ele cria limites bem claros para proteger cada um de nós contra o abuso de poder. É uma balança delicada entre o que o Estado pode e o que ele deve fazer. Certo, agora que a gente já tem a definição na mão, vamos mergulhar na história. Toda grande construção tem aqueles pilares que sustentam tudo, né? No caso do direito administrativo, esses pilares foram erguidos principalmente em dois lugares, na França e na Alemanha. Mas, se a gente cavar um pouco mais fundo, as fundações mesmo, essas são bem mais antigas. Elas vêm lá da Roma Antiga. A ideia de imperium, ou seja, um poder de comando que é só do Estado, e a de res publica, a coisa pública, aquilo que é de todos, foi o que criou a separação fundamental entre o que é público e o que é privado. É a base de tudo. Agora, a certidão de nascimento do direito administrativo como a gente conhece hoje, essa sim foi assinada na França, logo depois da Revolução Francesa. Pensa só, o regime absolutista caiu. E agora? Era preciso criar regras do zero para controlar o novo Estado. E quem assumiu essa bronca foi o Conselho de Estado, o famoso Conseil d'État. Ele foi o grande arquiteto que foi construindo esse direito aos poucos, decisão por decisão. E como era esse modelo francês? Bom, ele se baseava em algumas ideias-chave. Primeiro, uma justiça comum para as pessoas e outra, especial, só para julgar o Estado. Depois, a noção de puissance publique, que é basicamente dizer que o Estado tem superpoderes, prerrogativas para cumprir sua missão de prestar serviços públicos. E o mais interessante, isso não veio de uma lei pronta, foi construído na prática, no dia a dia do Conselho. E é aqui que a história fica boa de verdade. Porque enquanto o modelo francês nascia todo focado em dar poder e eficiência para o Estado, ali do lado, na Alemanha, a galera estava com a preocupação oposta. A pergunta deles era, ok, o Estado é forte, mas e a gente? Como é que a gente se protege contra a força desse mesmo Estado? E a resposta alemã foi brilhante. Eles criaram o conceito de Rechtsstaat, o Estado de Direito, onde o próprio Estado obedece às leis que cria. Deram às pessoas os direitos subjetivos públicos, que funcionam como um escudo jurídico contra o governo. E ainda nos deram de presente o princípio da proporcionalidade, aquela régua que serve para medir se o Estado não está exagerando na dose. Mas a construção não parou nesses dois pilares, não. Muitos outros sistemas jurídicos chegaram e deram seus palpites, adicionando novos cômodos e acabamentos que deixaram essa arquitetura global muito mais rica. Esse mapa aqui mostra bem essa mistura. Se a França e a Alemanha levantaram as paredes mestras, países como a Itália e o sistema anglo-americano, dos Estados Unidos e da Inglaterra, foram como mestres de obras, que chegaram para colocar os detalhes que fazem toda a diferença no projeto final. Da Itália, por exemplo, veio uma coisa que hoje parece óbvia, mas que foi revolucionária: a participação popular. A ideia de que, se uma decisão do governo vai afetar a vida de alguém, essa pessoa tem o direito de ser ouvida no processo. E eles também bateram muito na tecla da moralidade e do combate à corrupção. Já do sistema anglo-americano veio o famoso Rule of Law. A ideia é simples, mas poderosíssima. A lei vale para todos, do cidadão mais simples ao governante mais poderoso. Não tem essa de justiça especial para o Estado, como na França. Todo mundo é julgado no mesmo tribunal e as decisões passadas, os precedentes, têm uma força enorme para garantir que as regras do jogo não mudem do nada. Tá, e o Brasil com isso?
Onde a gente entra nessa história? Bem, o Brasil não foi um mero importador de ideias. A gente agiu mais como um DJ, sabe? Pegou um pouco de cada uma dessas influências, misturou e criou uma batida própria, uma estrutura com a nossa cara. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho o nosso caminho. Começamos com uma influência europeia muito forte, principalmente da França. Aí passamos um bom tempo adaptando essas teorias para a nossa realidade, até que chegamos ao grande momento, o ponto de virada da nossa administração pública moderna. E esse ponto de virada é a Constituição de 1988. Ela foi um verdadeiro divisor de águas. Ao romper com o regime autoritário, ela literalmente redesenhou o Estado brasileiro. Cravou lá, na pedra, os pilares da democracia, da transparência e principalmente do controle do poder, para proteger os direitos de todo mundo. E bem no coração desse novo Brasil está o famoso LIMP, do artigo 37. E olha, isso não é só uma sigla para decorar para a prova, não. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os 5 mandamentos sagrados que devem guiar cada passo de qualquer agente público no nosso país. E com isso a gente chega na pergunta final. Tá, mas por que essa aula de história toda importa? A resposta é simples, porque todos nós vivemos, todos os dias, dentro dessa imensa construção jurídica. O Estado age na nossa vida de 2 maneiras principais. Uma é a face jurídica, quando ele é o árbitro do jogo, criando as leis, aplicando as regras. A outra é a face social, quando ele é o provedor, ou seja, quando ele entrega os serviços essenciais que a gente tanto precisa: saúde, educação, segurança. E essa imagem aqui mostra o resultado concreto de toda essa conversa. O hospital que atende, a escola que ensina, a rua limpa, a segurança pública. Tudo isso é o direito administrativo em ação. São aquelas regras que vêm desde Roma e passam pela França, Alemanha e pela nossa Constituição, que fazem a máquina pública girar para entregar tudo isso. Para a gente encerrar, fica essa reflexão, que resume toda essa jornada. A tensão entre o poder do Estado e os direitos das pessoas nunca vai acabar. A história do direito administrativo é a história dessa luta constante para garantir que a resposta para essa pergunta seja sempre, e sem hesitar, a mesma. O Estado existe para servir ao cidadão.